Olá, eu sou José de Godoy Filho, um dos pastores da Igreja Batista Ágape, aqui em Curitiba. E o texto para a nossa reflexão de hoje vem lá da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 5, que diz o seguinte: Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Gostaria de refletir com você nessa oportunidade sobre distanciamento social. Na 31ª Jornada Paranaense de Psicodrama, em setembro deste ano, Jonathan Moreno, filho do fundador do psicodrama, Levi Jacob Moreno, levantou uma questão muito importante sobre a diferença entre distanciamento físico e distanciamento social, o que nos fez lembrar desses versículos do apóstolo Paulo em sua carta aos Colossenses. Nós vemos aqui nesses versículos em que o apóstolo Paulo fala sobre a distância que o separa dos seus leitores, alguns aspectos sobre os quais meditarmos sobre o desafio do distanciamento social. E o primeiro aspecto é esse: distanciamento social não é necessariamente sinônimo de distanciamento físico. Versículo 5. Nesse período de pandemia, ouvimos falar exaustivamente sobre isolamento social. Mas há de se perguntar, será que estamos tão isolados como pensamos, visto que boa parte das pessoas está conectada o tempo todo com as mídias sociais disponíveis? Talvez muitos de nós não estejamos tão isolados socialmente como pensamos. Distanciamento social é uma coisa, isolamento físico é outra coisa. Nos dias de hoje, pela disponibilidade das mídias sociais, muitos talvez estejam distantes fisicamente, mas não totalmente afastados socialmente falando. Por isso seria mais apropriado falarmos de um certo tipo de distanciamento social e não de distanciamento social em termos absolutos. Mesmo porque isso não existe de forma absoluta, como nos diz a antropologia vincular. É verdade que encontros virtuais não são a mesma coisa que encontros presenciais. Um encontro virtual nunca substituirá um encontro pessoal. Mas não podemos dizer que estamos totalmente distantes socialmente, mas sim fisicamente, pois nos relacionamos usando as mídias que temos hoje. E ainda bem. Mesmo assim, sabemos quantos prejuízos a falta de contato presencial tem trazido a muita gente. Saudades, depressão, crises de ansiedade, etc. O nosso objetivo com essa reflexão é atenuar esses prejuízos que estamos tendo, pois se pensarmos de maneira menos trágica sobre esse distanciamento social em particular, o nosso corpo e emoções responderão mais favoravelmente a essa situação que nós estamos vivendo. Veja, o apóstolo Paulo estava fisicamente longe das igrejas sob seus cuidados. Ele estava preso a muitos quilômetros longe dos colossenses e dos laodicenses, cerca de 2.500 quilômetros, cujas igrejas se localizavam lá na Ásia Menor. Naquela época não havia telégrafo, telefone, internet, nada disso. A única mídia a conectar pessoas fisicamente distantes eram as cartas e as notícias verbais levadas pelas pessoas. Notícias entre as pessoas eram enviadas e recebidas por meio de pessoas que viajavam para fazer essa conexão. E para piorar a situação, não havia um correio oficial. Havia somente o correio imperial. E as pessoas dependiam da disponibilidade de pessoas de confiança que viajassem longas distâncias para levar e trazer notícias entre as partes, sob muitos riscos pelo caminho. As correspondências também demoravam muito tempo para chegar, até meses. Não muito tempo atrás, nos anos 80, as cartas ainda imperavam. Lembro quando eu estudava na Inglaterra.
2 semanas de espera por uma carta. Muitas vezes, tempo de ansiedade. Hoje podemos falar imediatamente com uma pessoa do outro lado do mundo. Para mim, isso é incrível. Ah, se o apóstolo Paulo tivesse os recursos que temos hoje, a internet, a possibilidade do encontro virtual, já quebraria muito o galho. Como somos felizes pelos recursos que temos hoje. Veja, mesmo estando preso, Paulo não estava isolado socialmente. Ele se comunicava com os recursos que tinha. Ele escrevia cartas, enviava mensageiros para saber das notícias das igrejas e dos irmãos. Observe o que diz o versículo 5. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ou seja, mesmo ausente fisicamente, Paulo estava presente por meio dos seus pensamentos, da sua imaginação, das lembranças que tinha dos irmãos. Não em espírito, literalmente, Paulo não era nenhum sobrenatural, mas ele estava presente com eles de alguma maneira. Essa é uma possibilidade maravilhosa do ser humano, a de exceder o presencial. Mesmo estando longe de pessoas, fisicamente falando, nós podemos estar bem perto delas, em pensamento, em imaginação e em lembranças. É por isso que Paulo, numa outra ocasião, longe dos irmãos da igreja de Tessalônica, ao escrever aos irmãos daquela igreja, disse: irmãos, nós tivemos de nos separar de vocês por algum tempo. Estamos longe dos olhos, mas perto do coração. Sentimos saudades de vocês e gostaríamos de vê-los outra vez. Assim, ao desmistificarmos distanciamento físico de distanciamento social, esperamos que nesse Natal, mesmo longe fisicamente dos seus amados, não sucumba à ideia de que você está totalmente isolado socialmente. Enquanto não pode encontrar-se com os seus queridos, guarde-os no coração e use o recurso da internet, que é um grande recurso comparado àquele de que Paulo dispunha, mas do qual não se privou em usar. Em segundo lugar, distanciamento social não precisa ser sinônimo de inatividade. 2020 tem sido um desafio para que ampliemos as atividades em nossas casas, além de dormir e comer. Nossas casas passaram a ser um ambiente de trabalho, de convívio, de descanso e de lazer. Como você tem ocupado seu tempo nesse período de distanciamento social? Como você tem transformado o seu ambiente para que seja um ambiente de trabalho, de descanso, de lazer e de convívio? Paulo não estava inativo na prisão. Não, pelo contrário, estava muito ativo. Ele fazia da prisão o seu quartel-general, o seu escritório central, a sua agência missionária, o seu púlpito. Ele tirava o máximo de vantagem do relativo isolamento ou distanciamento físico e social que lhe foi imposto. Ali ele pregava o evangelho aos que o guardavam, ou seja, aos guardas, recebia pessoas, as enviava em missões específicas para várias partes do mundo daquela época. Ali ele lia, estudava, escrevia as suas cartas, orava intensamente por suas ovelhas. Ele chegou a dizer ironicamente na sua última carta a Timóteo: pelo qual sofro a ponto de ser preso como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Depois dessa pandemia, o trabalho home office será uma realidade para boa parte dos trabalhadores. É tempo de nos reinventarmos, nos reorganizarmos, não somente em termos de trabalho, mas em termos de outras atividades, ao invés de ficarmos em casa com a sensação de que pouco se pode fazer. Em terceiro lugar, o distanciamento social não precisa tirar totalmente a nossa alegria. Em sessões de fechamento de final de ano, junto aos meus pacientes, eu normalmente faço algumas perguntas. Uma delas é a seguinte:
O que de positivo você alistaria que aconteceu durante este ano? Isso para que não terminemos o ano vendo apenas a metade do copo vazio. O apóstolo Paulo, mesmo estando preso, não se abatia, mas procurava motivos positivos pelos quais se alegrar, agradecer a Deus. Essa é uma característica do apóstolo que desafia todos nós. Suas cartas da prisão parecem dar a impressão de que nem estava numa prisão. Ele agradecia a Deus pelos irmãos, ele via vantagens de estar preso, olha só. Ele se alegrava com notícias positivas das igrejas. Aqui ele menciona 2 motivos de alegria. Veja, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Boa ordem e firmeza da fé em Cristo. Essas 2 situações, juntamente com a vinculação em amor com os irmãos, estão entre os motivos que mais alegravam o coração do apóstolo. A despeito de todas as dificuldades desse período, já que estamos terminando mais um ano, que motivos de alegria podemos alistar? Motivos de alegria em relação à igreja, em relação à nossa família, em relação a nós mesmos? Há um hino no cantor cristão do qual eu gosto muito, o 329, cujas palavras dizem uma grande verdade. O seu estribilho diz o seguinte: conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Que Deus nos abençoe.